Pai do Senhor, todos os irmãos. Irmãos, vou gravar esse vídeo aqui, que é uma grande revelação e da parte do Senhor para nós. Confesso que eu não vi esse estudo em lugar algum ainda. Se os irmãos já viram aí, pode até comentar, mas confesso que eu mesmo não vi esse estudo e eu acredito que é uma grande revelação da parte de Deus para nós nesses últimos tempos, né? E nós vamos falar aí essa revelação sobre o calendário de Deus. E antes da gente passar essa grande revelação aí, a gente vai olhar aqui algumas passagens, né? Como aqui está em Daniel capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, a gente vê que Daniel, capítulo de número 12, Daniel começa a perguntar a Deus acerca, né, das revelações que ele havia tido, e o anjo fala para ele, né, que as revelações estariam seladas no tempo do fim. E agora que nós chegamos, né, no tempo do fim, elas estão sendo abertas, né, estão sendo descortinadas. Então eu louvo a Deus por isso, né. Também aqui em Daniel capítulo 7, no versículo de número 25, vai dizer assim: e proferirá, está falando com o anticristo, né, o sistema do anticristo, o sistema da besta, né, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Olha que interessante, né? Diz que o anticristo cuidará em mudar os tempos, né? Ou seja, as datas, né? Conforme está aqui em Daniel 7:25. E nós vamos ver que é uma grande revelação com relação ao calendário. Muita gente faz confusão, né, com relação ao calendário, e nós vamos ver essa grande revelação em cima do calendário. Eu gravei outros vídeos aí, né, com relação ao calendário, mas eu tinha falado várias coisas e coloquei o calendário também, mas aqui eu vou gravar especificamente só sobre o calendário. Vamos começar, né? Deus tem um calendário? Será que Deus tem um calendário? Deus tem uma agenda onde ele se organiza? Sim, irmão, ele tem um calendário. Ele tem uma agenda assim onde ele se organiza e nós vamos ver isso. Quando que Deus instituiu esse calendário? Lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 1 e versículo 2 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, quando a nação de Israel saiu, né, do Egito, né, quando foi a instituição da Páscoa, a gente vê que Êxodo 12 é a instituição da Páscoa, ali Deus estabelece um calendário, né, que é no mês de Abib ou no mês de Nissan, né, ali é o primeiro mês, corresponde ao mês de março, entre o mês de março e o mês de abril do calendário gregoriano, né. Então ali Deus institui o calendário. E é interessante que, como que eles faziam a contagem? Quando eles viam aquele primeiro filetinho da lua, né, da lua nova, aquele era o primeiro dia. E se você contar, né, 2 semanas, 14 dias, na lua cheia exatamente no meio do mês, né, e na lua nova, né, onde fica a lua toda, só aquele anel, né, praticamente dizendo, né, toda apagada ali, é o final, né, do, do mês, né, e volta ao ciclo, né, aí quando aparece aquele primeiro filetinho, é o primeiro dia do próximo mês, né, e assim era a contagem do povo hebreu. Qual que é o nome do calendário de Deus? O nome do calendário de Deus é o calendário hebraico, né, que foi dado para o povo hebreu quando eles saíram lá do Egito, né, quando eles foi a instituição da Páscoa, né, e no outro dia eles saíram do Egito, né, então chama-se calendário hebraico. E qual é o nome, né, do calendário do mundo? O calendário que o mundo segue hoje, quase na sua totalidade, né, é o calendário gregoriano.
existe uma diferença entre esses dois calendários, né? O calendário gregoriano, ele é um calendário solar e ele tem 365 dias no ano. Já o calendário hebraico, ele é um calendário lunar e ele tem 360 dias no ano. Nós não vamos aprofundar muito para não ficar demasiado cansado, irmão, sobre esses dias, como que funciona o calendário, porque é bem complicado, tá? Mas se o irmão tiver interesse em estudar, vale a pena, tá bom? Vamos trazer uma nota aqui, irmão. Não confunda calendário judaico com o calendário hebraico. O calendário judaico é lunisolar, sol mais lua. Foi uma reformulação do calendário hebraico quando estavam no cativeiro babilônico. Quando a nação de Israel, né, ela foi primeiro, né, o reino do norte, eles foram para o cativeiro assírio, né, e depois a Babilônia conquista a Síria e o reino do sul, né, o povo judeu, né, que era composto, né, pelas duas tribos, né, de Judá e Benjamim, foram para o cativeiro babilônico, né? Então a Babilônia subjugou a Síria, mantendo o cativeiro, né, dos israelitas, né, das 10 tribos do norte, chamadas de Israel, e depois subjugou a tribo de Judá, né, os judeus, que era a tribo do sul. E quando eles estavam no cativeiro, eles reformularam o calendário deles, passando o calendário para ser lunisolar, não mais somente lunar, mas o sol e a lua. E eles passam, então, o início dos meses do ano para eles passa a ser em setembro, né? Que para a gente corresponde setembro, no calendário gregoriano, né? Mas o calendário de Deus é o calendário hebraico. Então a gente não confunda o calendário judaico, né, com o calendário hebraico. Vamos lá aprender um pouquinho sobre a história dos calendários. O calendário gregoriano foi um calendário que foi instituído, né, pelo Papa Gregório no ano de 1582 depois de Cristo. E ele tem 365 dias. E o calendário gregoriano, por sua vez, ele é uma correção do calendário juliano, né? O imperador Júlio César, de 46 a.C., que tem também 365 dias. E o calendário juliano é uma reformulação, que por sua vez é uma correção do calendário egípcio, de 1700 a.C., que também ele tem 365 dias. Eles vão ter algumas variações, mas ali eles são todos de 365 dias e todos eles são pautados pelo sol solar, né? E tem aí a questão da adoração ao deus Sol Ra, né? Que os egípcios adoravam o deus Sol Ra, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas então essa é a história dos calendários, até a gente chegar no calendário gregoriano. Ainda continuando aqui na história dos calendários, conforme nós já falamos aí, já o calendário hebraico, o calendário de Deus foi um calendário que Deus deu ao povo hebreu quando saíram do Egito. E o calendário hebraico ele é pautado pela lua, ele é um calendário lunar. Aí a gente pode perguntar, né? Mas será que isso tem alguma importância? Tem toda a importância. Olha aqui o que diz Daniel 7:25, conforme nós lemos. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos, né? Então aqui é mudar o calendário, mudar as datas. E nós vamos ver que realmente foi muito uma jogada de Satanás e ele logrou êxito com isso, né? Em mudar realmente o calendário, né? Vocês vão entender por que ele fez isso no final, né? Satanás ele conhece as Sagradas Escrituras, então ele teve que mudar essas datas, porque se ele deixasse a data como está, muita gente ia ficar estarrecida no final dos tempos. Então ele mudou para as pessoas não poderem saber, né, dessas coisas que está sendo falado aqui. Mas Deus, conforme nós lemos no livro de Daniel, capítulo 12 lá,
Ele, nos últimos dias, ele ia revelar e trazer à tona. E essa é uma grande revelação. Antes de nós continuarmos, nós precisamos enxergar, irmão, saber que Deus ele fala por padrões, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 19, Deus vai, do 10 ao 16, Deus vai falar assim, ó. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina, ou algumas traduções, trombeta, soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina ou trombeta, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Olha como que Deus fala por padrões. Então, quando o povo saiu do Egito, e chegaram ao sopé do Monte Sinai, então Deus fala para Moisés que era para o povo se preparar, se santificar durante 2 dias e estar pronto para o amanhecer do terceiro dia. E assim o povo fez. E quando foi o amanhecer do terceiro dia, houve um som de trombeta muito alto, E Deus falou com o povo no monte, Chamou Moisés no cume do monte, E lá falou com ele. Olha como que Deus fala por padrões, Em 2 Pedro 3,8 fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na realidade aqui Deus ele está dizendo que nós devemos estar prontos ao amanhecer do terceiro milênio, Ou seja, a gente se santificar em Cristo Jesus 2 dias, Ou 2000 anos, e estar pronto ao terceiro milênio, ao amanhecer do terceiro milênio, porque ao amanhecer do terceiro milênio, Deus descerá aos olhos de todo mundo, É isso que está dizendo essa passagem, fazendo uma comparação aqui, uma analogia. E Deus ele fala por padrões e a gente entende esses padrões, Mas vamos à revelação propriamente em si. Eu vou passar uma nota aqui para os irmãos. Até a morte e a ressurreição de Cristo já havia se passado 4000 anos. É fácil dos irmãos verem isso aí, tá bom? E dentro já do calendário hebraico, já havia se passado 4000 anos. Mas para facilitar a conta desse estudo, iremos fazer os cálculos da ressurreição de Cristo até os nossos dias. Então, ou seja, nós vamos fazer os cálculos aqui somente depois de Cristo. E depois a gente soma os 4000 anos para ver que ano que nós estamos, tá? Depois somaremos os anos antes de Cristo e depois de Cristo, já com a conta certa no calendário hebraico, para nós sabermos em que ano realmente estamos. Vamos lá, irmão. Bom, nós estamos, na data da gravação desse vídeo, hoje nós estamos no ano de 2022, no calendário gregoriano. Mais especificamente, aí nós estamos aqui em 18 de abril de 2022. Mas estamos no ano de 2022 do calendário gregoriano. Vamos fazer uma conversão para dias aqui. Então, se passaram-se 2022, é lógico que isso aqui não é uma conta assim precisa, exata, irmão? Mas é muito próxima, Vai ser questão de poucos dias, ou meses, No máximo 1 ano, mas acredito eu que está muito próximo, talvez sejam meses somente de erro, tá? Mas vamos ver que interessante aqui. Em 2022,
nós já passamos 2022 anos, vezes 365 dias que tem no ano, nós vamos ter 7.738.030 dias. Agora vamos fazer a conversão aqui de 2022 anos para o calendário hebraico, para ver quantos dias nós temos, né? Temos que multiplicar por 360. Então, 2022 anos vezes 360 dias, nós teremos 727.920 dias. Subtraindo, né? Para nós vermos a diferença que tem entre dias, né, do calendário gregoriano para o calendário hebraico. Então, subtraindo vai dar 10.110 dias. De diferença a menos, ou seja, no calendário lunar, no calendário hebraico, nós temos 10.110 dias a menos. E para a gente fazer essa conversão de 10.110 dias dividido por 360, né, que são os dias, né, para dar um ano, nós vamos ter 28 anos, ou seja, 10.110 dias corresponde a 28 anos. Então, se no calendário gregoriano nós estamos no ano de 2022, se subtrairmos 28 anos, nós de fato estamos no ano de 1994 depois de Cristo. Obviamente, conforme nós vimos anteriormente aqui, precisamos somar os 4.000 anos, né, que são antes de Cristo. No calendário de Deus, então, nós estamos no ano de 5.994. Olha que interessante, né? Vamos agora àquela analogia que nós fizemos aqui, né? Os padrões que Deus fala aqui. Se nós estamos no ano de 1994, estamos no amanhecer dele, porque agora em abril passamos de 1993 para 1994. Se nós somarmos mais 7 anos aqui, nós vamos então começar o ano de 2001, né? 2000 passou então o segundo, né? O segundo dia, porque um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então passamos o segundo dia e 2001 é o amanhecer do terceiro dia, ou 2000 é o amanhecer do terceiro milênio, não é? Olha que interessante isso aqui, muito forte isso aqui, irmãos. Como Deus fala por padrões, né? Então Deus descerá à vista de todo mundo, né, no ano de 2001, no calendário hebraico, né? Porém, a gente sabe que a igreja não vai passar pela tribulação. Então nós temos, e esse voltar do Senhor é voltar visivelmente à terra, né? Aos olhos de todo mundo, conforme nós lemos lá em Êxodo, capítulo de número 19. Então olha que interessante. Então, como a igreja não vai passar pela tribulação, nós temos que subtrair 7 anos. Se subtrairmos 7 anos, nós vamos dar exatamente aqui, né, no amanhecer aqui, né, da 1994. E olha que interessante aqui, né? Concluindo, né? A gente sabe que Deus deu 6.000 anos para o homem, né? E o último 1000 anos, né, que é o 7º milênio, será realmente o milênio onde Cristo reinará na Terra. E olha aqui que interessante, né? Então, se nós somarmos aqui agora a tribulação, nós vamos dar exatamente Jesus voltando, né, no início, no final do 6º milênio e no início do 7º, né? Então a gente percebe aqui que é muito forte isso aqui, essas revelações, né? Talvez tenha algum errinho ou outro de somatório aqui, mas a gente percebe, né, que o calendário ele foi modificado. Imagine vocês, a gente sabendo de tudo isso aqui, né? Chegando aqui, ó, no ano de 1994, todas essas revelações, né, somando a tudo que o mundo está passando agora, certamente causaria um grande temor nas pessoas. É interessante que é atribuído, né, irmãos, a Nostradamus,
aquela profecia que mil passará, 2000 não chegará, né? Não sei se foi Nostradamus quem falou isso, tá? Eu sei que Nostradamus disse que no ano de 1999 haveria a Terceira Guerra Mundial. Mas será que Nostradamus, eu não acredito que ele seja revelado por Cristo, né? Mas o inimigo sabe dessas coisas. Será que Nostradamus não estava falando exatamente do calendário judaico, né? E não do calendário gregoriano? Porque o inimigo sabe dessas coisas, mas Deus tem revelado para a gente agora nesses últimos dias. Então a gente percebe que nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus possa te dar um excelente estudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus, irmão. Aqui estamos exatamente há 7 anos do amanhecer do terceiro dia. E lembrando que Jesus ressuscitou ao amanhecer do terceiro dia, né? Então Deus ele fala realmente em padrões. Uma coisa eu tenho certeza, Jesus está voltando. A qualquer momento nós vamos ser arrebatados. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Que você possa realmente ter um excelente estudo aí. Que Jesus possa te abençoar profundamente. Em nome de Jesus.